Oi, Cátia, Ai, oi, Léo. tudo bem? Tudo bom, querido? Consegui entrar aqui. Deixa eu ver, eu estava tentando entrar pelo computador, não consegui. Pelo computador é horrível, Só consegui entrar aqui pelo telefone. pelo celular. Estou tendo aqui que segurar o celular, mas tranquilo, vamos lá. Semana passada o Átila também participou com a gente, levou uma coça para poder conseguir entrar. O pessoal teve que fazer um mapinha aí para ele. Eu já estava dizendo para você qual era o caminho das pedras. Nós já estamos com algumas pessoas na nossa sala, né? Tá a Débora Magalhães, a doutora Alessandra, o Adriano de Diversidade, a Ângela, a Marizi, a Tereza Seles. Dá aí um abraço a todos. A nossa sala já está assim, a Priscila Laurindo, o Silvio Frederico, já está o pessoal, a Cláudia Baraúni, o povo está entrando. Até Dino Boyer está aí, nós estamos famosos, hein, gente? É isso aí, todo mundo. O pessoal todo aí dando notariedade aí para o nosso presidente. Bom, gente, hoje a nossa live é com o nosso presidente do MDB no estado do Rio de Janeiro, o nosso ex-deputado Leonardo Pisciani. Eu vou falar um pouquinho sobre o Léo antes de nós darmos início à nossa live. Léo é carioca, tem 3 filhos, esteve à frente do Ministério dos Esportes durante 2 anos, com participação ativa na realização e sucesso das Olimpíadas do Rio de Janeiro. Foi deputado federal por 4 mandatos, inclusive ele foi líder da Câmara. Hoje, Léo é presidente do MDB no Rio de Janeiro e um dos principais responsáveis pela reestruturação e renovação de que vem implementando no partido. Eu tenho muito orgulho de estar participando com o Léo nessa caminhada, nessa jornada, de poder estar ao lado dele, porque o Léo é um jovem brilhante, né? Começou na política muito cedo, com uma carreira muito firme. Léo foi presidente de CCJ, né, Léo? Ele teve vários cargos. Estou tentando botar aqui no suporte o celular, já que não deu certo no computador. Põe uma jarra, um copo, uma garrafa atrás e encosta. Eu estava despreparado aqui para... Acho que assim melhorou. Acho que assim está melhor. Melhorou. E aí eu tenho muito orgulho de ter o Léo como meu presidente, como minha referência política aqui no Rio de Janeiro. E, Léo, assim, hoje eu estava falando com as meninas que nós comemoramos, né, 56 anos do fim da ditadura, né? Mas eu vou deixar para você falar sobre isso mais no final, porque o nosso papo hoje é um papo sobre a mulher e os espaços de poder. Então, eu tenho algumas perguntas para fazer para você, que a gente já foi formulando durante a semana, para a gente não perder tempo, porque o nosso tempo aqui no Instagram é de 50 a 55 minutos. Uhum. E a gente não pode correr o risco de não aproveitar de ouvir tudo aquilo que você tem para nos dizer. Então, eu quero, assim, te dar uma boa noite, te passar para você fazer uma abertura e logo a seguir eu começo a fazer as perguntas. Tá bom assim para você? Tá ótimo, Cátia. Tá ótimo assim. Então, eu estou te passando a bola e dizer, gente, muito obrigado. Nossa sala está lotada, tem gente aí de tudo quanto é lugar, vários amigos meus, amigos seus fiéis seguidores, seus eleitores já estão aqui na sala. Então, vamos lá, Léo, é com você agora, para você dar uma... Rapidamente, né? Um pouco, né, participação está congelando, Léo. Na política e nos espaços de poder. Cumprimentar os amigos que estão aí. Eu já vi aqui, tem amigos até de que eu já vi aqui. E dizer da nossa grande satisfação e do orgulho que eu tenho de presidir aqui o MDB do Rio de Janeiro
e ter um núcleo de mulheres tão organizado, tão produtivo, tão combativo, como é o nosso MDB Mulher aqui do Rio de Janeiro. Então, é uma grande honra participar aqui desse bate-papo com vocês, né? Espero poder trazer aqui alguma colaboração para o tema proposto, que é a participação das mulheres na vida do país, na vida política do nosso país, não ocupando os espaços de poder. E como você bem lembrou, nessa data tão significativa, que é uma data que a gente não, apesar de ser uma data triste, a gente não pode esquecer. E a gente não pode esquecer justamente para que não voltem a ocorrer os erros que já ocorreram ao longo da nossa história. Então, é bom que a gente lembre os prejuízos que aquele evento da história do Brasil trouxe para o nosso país. Isso aí, Léo. Bom, gente, eu vou dar seguimento à nossa live, já começando com as perguntas para o Léo, que é para a gente poder ouvir tudo que o Léo tem para tirar nossas dúvidas, né, e para acrescentar na nossa vida. Léo, como que você vê a participação da mulher na política? Kátia, a participação da mulher na política ela é tão fundamental quanto é a participação da mulher na sociedade. Né? Né? Nós todos, como seres humanos, nós temos homens, mulheres, temos a sociedade na sua configuração completa. Então, a mulher ela tem que ocupar todos os espaços da vida social, né? Seja nas artes, seja na cultura, seja na educação, na saúde e também na política, citando alguns exemplos. Né? Na verdade, as mulheres devem ter o direito e a oportunidade de fazer aquilo que elas quiserem, aquilo que elas tiverem vocação para fazer. E eu entendo que a política, seja praticada, exercida, militada por homens ou mulheres, ela deve ser um ato de vocação. Né? Deve buscar estar na vida pública quem tem vocação para estar e quem está disposto a se comprometer com as causas da sociedade, com as causas mais amplas, com os temas da sociedade. E durante muito tempo, a gente veio batalhando para que as mulheres ocupassem mais espaço. Já se percorreu um caminho, mas ainda falta. Sua internet está travando, a gente fica sem ouvir você durante um tempo. Ter uma participação, Kátia, entre homens e mulheres, mais igualitária, né? Como é na sociedade. Então, eu vejo a participação das mulheres nos espaços de poder, assim como eu vejo a sociedade. O mesmo papel, a mulher deve ser incentivada e deve ter a oportunidade de dar a sua contribuição na política e nos espaços. Léo, eu ia perguntar para você agora, como que o MDB incentiva, né, a participação das mulheres na política? Você já mais ou menos falou, né, mas eu queria que você assim deixasse, porque nós temos muitas mulheres aqui, homens, que não são filiados ao nosso partido, mas que estão aqui conosco nessa live. Então, eu queria que você dissesse como é feito o trabalho do MDB em relação à militância das mulheres, à busca dessas mulheres para a participação na vida política partidária. As mulheres, Kátia, no MDB, elas têm... Primeiro, é bom a gente situar, o MDB é um partido que sempre defendeu a pauta afirmativa dos direitos das mulheres, seja na questão eleitoral, da defesa das políticas afirmativas de cotas, seja até em propostas que nós fomos derrotados, como a da reserva de vagas. A PEC 134. Nós sempre tivemos na vanguarda dessa temática. E reproduzimos isso no nosso ambiente interno. O MDB, a partir da última mudança do seu estatuto, no mínimo 1/3, a partir de agora, né, das renovações de diretórios, de executivas,
que forem feitos, obrigatoriamente, no mínimo, um terço terá que ser ocupado por mulheres. Nós temos um núcleo de mulheres, o MDB Mulher, que hoje aqui nos recebe, muito bem organizado, com voz ativa, com presença efetiva nas decisões do partido, com capilaridade, porque vocês fazem um trabalho de ir nas comunidades, de ir nas cidades, conhecer a atuação de cada uma das mulheres no seu dia a dia, né? Da mulher que é professora, da mulher que é dona de casa, da mulher que trabalha no comércio, nas mais diversas áreas. Conhecer que tipo de atuação política, que tipo de bandeira ela defende no seu bairro, na sua cidade, na sua comunidade. Então, o MDB Mulher ele faz esse trabalho eu diria que de garimpar, mas, sobretudo, de ouvir as mulheres e amplificar a voz. Porque eu vejo no trabalho que vocês realizam, junto com a direção do partido, que quando uma mulher tem um projeto, tem uma causa a ser defendida, tem uma bandeira, todas as outras integrantes do movimento se somam a ela na defesa daquele tema e abraçam aquela bandeira para si também. Então, Cássio, isso é o que me anima. E, além disso, as mulheres também, no MDB, não participam só do MDB Mulher, participam da vida do partido como um todo, do movimento da juventude, do movimento de diversidade, do movimento afro, do movimento ambiental, do movimento trabalhista, de todos os núcleos do partido, né? Nós elegemos na última eleição 2 deputadas aqui no estado do Rio de Janeiro, inclusive, né, aliás, a candidata mais votada do partido foi a deputada Daniela, né? Portanto, uma mulher. Então, Kátia, o MDB ele não só faz o discurso de defesa das pautas femininas, mas ele exerce na prática a sua atuação nessa direção. Certo. Léo, a gente está com muita gente já aqui na sala, olha. A Denise Cadantas, a Michele Nascimentos, Márcia, minha comadre, já está aqui, beijo, ó, a Mama. Beijo para a Denise, minha namorada. Ó, o Vitor Hugo Hungria, a Rosângela Felício, Richard também está aqui. Richard trabalhou Nélio, do esporte. Nélio Rep, Júlio Tavares. Eu sou meio... Mirela. Eu não consigo ler muito aqui, não. Eu vi aqui o Eduardo Fontana, nosso jurídico do MDB. Nosso jurídico. Ó, tem uma pergunta aqui. A Priscila Laurindo. Priscila Laurindo é a nossa diretora do cerimonial da Alerj. Camila. Isso. Ó, a Mirela Costa está perguntando como se filia. Tem que se pagar para filiar? Não é preciso, Camila. Não, a filiação... Não é preciso, Mirela. A filiação ela é absolutamente gratuita, né? O partido recebe as pessoas que têm identidade com a sua plataforma política, com os temas que o MDB defende. O MDB é um partido de centro democrático que defende, sobretudo, a democracia, as liberdades individuais, o desenvolvimento social e o municipalismo. Afinal de contas, as pessoas vivem nas cidades e é lá que os serviços públicos, é lá que a atenção do poder público precisa chegar. Ó, a Jéssica Ohana está aqui na sala. O Timotinho. A nossa ex-presidente da juventude do MDB. Da juventude. O Bruninho, da assessoria. A Priscila Laurindo está falando que a deputada Daniela do Vaguinho é de Belfor Roxo. É a mulher mais votada do MDB. Exatamente, a deputada Daniela do Vaguinho, de Belfor Roxo. Foi a candidata do MDB mais votada nas últimas eleições, o que nos dá muito orgulho ter uma mulher encabeçando e sendo a nossa puxadora de legenda, né?
Eu já mandei convite para ela participar de uma live com a gente agora em abril. A nossa live de semana que vem já vai ser com a nossa deputada Franciane Mota, né? Que é a nossa deputada estadual. E aí, Léo, quando a gente fala, e essa sala cheia, todo mundo já falando, comentando, o Timotinho está falando aqui quais são os próximos passos, Leonardo. E eu queria perguntar para você, à frente do partido, à frente do MDB no Rio, você vem implementando a reestruturação do nosso MDB, né? Nós tivemos tempos sombrios, não só nós, mas todos os partidos políticos tiveram, e graças a Deus, com a sua juventude, com a sua democracia, com a sua capacidade de persuasão e de gerenciamento, você vem implementando a reestruturação e a renovação do MDB, né? Eu guardo muito quando eu chegava perto de você e dizia assim, Léo, mas as pessoas vão sair, não sei o que. Ele falou, Catinha, fica calma, a gente vai oxigenar, outros vão chegar. E ele sempre muito tranquilo e eu sempre muito desesperada, porque eu sou afobada, né? E eu chegava lá e dizia, Léo, mas o pessoal está indo embora. E, calma, Catinha, calma, nós vamos oxigenar. E aí, Léo, eu queria que você falasse para a gente o quanto que nós avançamos com essa renovação. Ô, Kátia, eu entendo que o partido ele deve prezar que esteja no partido, que fique no partido, as pessoas que têm, de fato, identidade com o partido e com as bandeiras. A internet dele acho que está ruim. Né? Só que no... Oi, Kátia, não sei se você ouviu. Não ouvi. Eu não sei se o pessoal aí está acompanhando ouviu, mas o que eu disse é o seguinte, a gente deve prezar para que fique no partido, para que participe da vida partidária, aqueles que têm identidade e acreditam nas causas que o partido defende, daquilo que está no programa partidário. Além do mais, o MDB não precisa se preocupar com quantidade. Nós já somos o maior partido do Brasil. Nós temos mais de 2.100.000 filiados. Aqui no estado do Rio de Janeiro, mais de 130.000 filiados. Então, a gente não precisa se preocupar com quantidade. A gente tem quantidade de sobra. E, graças a Deus, muita qualidade. O partido se oxigenou e nessa oxigenação que nós tivemos, chegaram muitos quadros novos, muitos quadros talentosos e que eu tenho certeza acrescentarão muito as causas do MDB, acrescentarão muito a nossa representatividade. Léo, nas últimas eleições, na última eleição para a municipal, nós do MDB Mulher fizemos um trabalho muito forte, apesar de ter sido virtual, né, por conta da pandemia, mas nós fizemos um mapeamento de todo o Brasil, né, e aqui no estado nós fizemos dos 92 municípios. A gente começou a percorrer alguns municípios, mas devido ao aumento da pandemia, a gente voltou a ficar no virtual mesmo. E a gente está indo para 2022, com uma eleição para deputados estaduais, federais, governador do estado e presidente da República. É claro, assim, que a pergunta que não quer calar, né, de todos, né, e assim, a certeza de que você é nosso candidato a deputado federal no MDB do Rio de Janeiro. E a gente queria saber de você, Léo, em especial, qual a participação do partido nas campanhas femininas. Você já pensou em alguma coisa para as próximas eleições, para as mulheres? Kátia, primeiro agradecer a você, de fato, né, se houver essa condição, eu pretendo disputar a eleição para a Câmara dos Deputados. Eu tive uma honra enorme de exercer 4 mandatos de deputado federal, ter ficado 16 anos na Câmara dos Deputados, né, representando o povo do estado do Rio de Janeiro e representando o MDB. Tive orgulho de ser líder do MDB na Câmara, orgulho de ter sido ministro do esporte
também em nome do MDB, a convite do presidente Michel Temer. E com relação à participação das mulheres, Kátia, nós temos uma meta de, no mínimo, dobrar a nossa representação, tanto a nossa quantidade de deputados federais quanto a nossa quantidade de deputados estaduais. Então, essa meta vale para as mulheres. Nós temos que dobrar a nossa representação, no mínimo, se for mais, melhor, mas no mínimo nós precisamos dobrar a nossa atual representação. Nós temos uma deputada federal e uma deputada estadual. Nós vamos ter, no mínimo, 2 deputadas federais e 2 deputadas estaduais. Esse vai ser o nosso objetivo mínimo, nosso ponto de partida. Para isso, a gente quer incentivar que as mulheres participem, que as mulheres, às vezes, formem, né, grupos fortes de atuação e de representação. Nós tivemos muitas mulheres que disputaram essas eleições municipais e que eu sei que têm a intenção de disputar as próximas eleições. Temos, né, vereadoras, temos, enfim, pessoas que podem estar representando o partido com muita qualidade. Certo. Léo, como que, nesse jogo político que a gente está vivendo agora, a gente está vivendo uma pandemia, né, uma praga mundial, né, onde a gente tem perdido assim, amigos, pessoas próximas, a gente não é realmente uma gripezinha, né, e isso está afetando de forma muito, muito contundente a vida, o cenário político. Como que você está vendo agora o cenário político do estado do Rio de Janeiro com essa pandemia? Nós temos um novo prefeito, nós temos um governador interino, né? E eu queria que você desse para a gente assim, uma pincelada de como está o nosso estado agora. Kátia, eu noto, né? Eu acho que a gente não pode culpar os governos locais. O que eu tenho visto, não só na prefeitura da capital, mas como em praticamente todas as prefeituras do estado, um esforço muito grande dos prefeitos para darem conta de atender a população, de tomar medidas, às vezes duras, controversas, mas governar é você arcar com o ônus de decidir. Muitas vezes você tem que fazer uma opção, e eu noto que o senhor tem feito a opção correta, porque é a opção que está seguindo a opinião técnica, a opinião da ciência, a opinião dos cientistas. A meu ver, isso é o certo a se fazer num momento grave como esse. Mas há uma barreira muito difícil de ser superada, que é a falta de unidade nacional. Infelizmente, a nossa liderança nacional, o presidente da República, ele não atua no sentido de unificar o discurso, de unificar os esforços do país no enfrentamento dessa crise, que é sem precedente, né? Que na nossa história moderna, que não sem precedentes, nós já vivemos outras pandemias, gripe espanhola, enfim, febre amarela, mas num período mais recente, né, da nova República, e no período após a redemocratização, inédito. Então, esse papel caberia ao presidente da República. Então, a gente não pode fazer uma análise apenas sobre a questão local, sem levar em conta que o país está uma balbúrdia, que falta união, que falta unidade, que falta que lidere, sobretudo naquilo que é mais importante. Não tem nada mais importante nesse momento do que vacinar as pessoas. E o Brasil perdeu tempo para ir atrás da aquisição, da produção de vacinas. Isso é um fato. Nós temos visto. Nós somos uma das 20 maiores economias do mundo. O Brasil não é um país pequeno, não é um país pobre, que tem que se sujeitar a ficar no fim da fila, esperando a hora que o restante do mundo inteiro se vacinar e vir o que sobrar. Não, a gente era para estar na frente nesse processo. Nós perdemos tempo. A vacinação está acontecendo, mas o ritmo ainda é muito devagar.
que nós temos que esperar e torcer é para que esse ritmo de vacinação ele seja ampliado, se encontre uma solução para a aquisição das vacinas e a gente possa, com isso, tomar a medida que, de fato, previne e vai permitir se voltar um pouco mais à normalidade no país. Então, a palavra de ordem, a meu ver, para enfrentar hoje a pandemia do Covid, primeiro você ter a sua consciência, você ter empatia com as pessoas e saber que não dá para ficar em festa, e saber que não dá para ficar em aglomeração, que é preciso ter um pouco mais de parcimônia, né? Algumas pessoas, de fato, precisam deixar suas casas e ir trabalhar, e ganhar o seu sustento. Mas quem não tem essa necessidade deve dar a sua contribuição, deve evitar ficar na rua, ficar não colaborando para o enfrentamento da pandemia. E a outra palavra de ordem é vacinar. É vacinar, vacinar e vacinar. Como disse bem o nosso Michel Temer, né, na live dos 55 anos, ele lançou uma hashtag, não sei se você assistiu, Unidos e Vacinados, é a nova hashtag agora. Até porque para a gente estar unido no sentido de fisicamente juntos, precisamos estar todos vacinados. É isso aí. Olha, gente, a Clô Machado, de Rio das Flores, está aqui. Querida amiga. Um grande amiga. O Wagner, gente da gente. A Duda Pisciani. O Paulinho Gama, lá de Búzios. Paulinho também. O Davi Queiroz. Amigo do MDB. A nossa Juliana Santos, a nossa velha. O Anderson Neste. Rosângela Felício. Alex Luna, Débora Magalhães, Baiana, Guilherme Pegoraro, tem muita gente aqui, né? E o Rap. Querido amigo, uma honra estar aí nos assistindo. Marcelo Pitres, a Sol lá de Valença, o Celso Jacó, olha o nosso Celso Jacó aí, ó. Querido amigo Celso Jacó, meu companheiro de caminhada lá na Câmara dos Deputados, deputado federal. De Três Rios. De Três Rios. O Marcelo Dantas, Rafael Leandro, Peter. Bom, gente, a gente está a nossa sala está com bastante frequência. Ô, Léo, a gente começou a falar agora aí um pouco da política, e como a gente, assim, falou um pouco do MDB, você logo quando falou, você começou a falar do MDB, da nossa história, né? Do tamanho que o nosso partido tem. Nós somos o maior partido do Brasil, né? E oxigenado, hoje a gente tem a liderança do Baleia Rossi como presidente do partido, um jovem deputado federal, mas assim, com uma expertise, com uma gana de transformar, de mudar, de ouvir as bases, ele tem feito um trabalho muito bom. Mas quando você fala da conjuntura nacional, de tudo aquilo que o nosso país está atravessando, nós estamos assim, sem comando. E aí, Léo, quando a gente lembra do Michel Temer, de repente, o Michel Temer virou o player para 2022. Queria que você falasse um pouquinho disso aí. Não, Kátia, assim, o presidente Temer, né, ele foi lembrado recentemente por uma série de pessoas que disseram, olha, nós vamos incentivar o Temer a ser candidato, mas ele próprio respondeu dizendo que é muito honrado, que entendia como um reconhecimento ao trabalho que ele desempenhou, né, à frente da presidência da República, mas que ele só era candidato a tomar a segunda dose da vacina. Então, eu acho que a gente, falando em 2022, como eu disse, o MDB é um partido de centro. A gente precisa buscar, tentar encontrar um caminho, né, para unificar e quebrar a polarização, quebrar essa questão do ódio,
que não resolve nada, que não dá solução a um problema do país e que é apenas uma disputa de quem xinga mais o outro. Então, a gente tem que tentar encontrar uma saída para isso, encontrar o nome que represente isso, né? Eu acho que esse é o esforço inicial para 2022, com muito trabalho, com muita militância. Com relação ao MDB e ao presidente Temer, a gente precisa lembrar as pessoas os avanços que nós tivemos. Nós tivemos um país quebrado, com um PIB negativo, e colocamos um PIB positivo, se reestabilizou o país politicamente, se fez a reforma do ensino médio, enfim, uma série de... Se recuperou as estatais que estavam indo à bancarrota, e um governo amplo, um governo que tinha vários setores vindo de várias matizes ideológicas, um governo de unidade nacional, um governo de centro, né? Uma vez eu ouvi de um político muito experiente uma definição do que era centro. O que é o centro? É a direita da esquerda e a esquerda da direita. Ou seja, é a esquerda da direita. A gente tenta encontrar o que tem de positivo em cada um dos lados e caminhar com as nossas pernas pelo centro, né, pelo equilíbrio. Por isso o MDB é o ponto de equilíbrio. E tanto é o ponto política, crise institucional, com mexida que o presidente fez na área militar do governo, né, em que se levantou aí uma desconfiança com relação à questão democrática, né, as intenções que levaram a fazer isso, e quem teve na linha de frente, quem a imprensa, a mídia procurou para verbalizar a defesa da democracia foi justamente o MDB. Se a gente pegar os principais jornais, telejornais, que noticiaram o fato, as duas pessoas mais ouvidas e que tiveram o maior tempo para falar em defesa da democracia, em dizer que o Brasil não dará nenhum passo atrás, foi justamente o deputado Baleia Rossi, nosso presidente nacional, e a senadora Simone Tebet, né, do Mato Grosso do Sul. Então, essa bandeira o MDB jamais vai deixar de ter para si, porque esse é o nosso DNA, essa é a razão que nos levou a existir há 55 anos atrás. Agora, Kátia, e voltando um pouquinho na questão do presidente Temer, agora no dia 12 de maio, farão 5 anos que ele tomou posse como presidente da República. Então, acho que todos nós conhecemos o trabalho que foi feito lá, o trabalho que foi feito pelo MDB e pelo presidente Temer. Temos que aproveitar essa data e trazer a debate, trazer para a informação das pessoas aquilo que foi feito de bom, aquilo que melhorou o país. Não que foi feito tudo, né? Ainda faltava muita coisa para ser feito, mas aquilo que pôde avançar. Ô, Léo, você sabe que o Michel, eu íntima, né, chamando ele de Michel. O Michel, durante toda a carreira dele política, ele foi assim, o maior feminista que nós tivemos, né? O estadista que mais fez pelas mulheres, que mais provocou leis a favor das mulheres. E você sabe que agora no governo do Michel, durante os 2 anos que ele teve à frente da presidência da República, nós temos 20 livros nesse país, e eu, graças a Deus, tenho a honra de ter um desses livros, com todas as leis que o Michel fez para as mulheres durante o mandato dele da presidência como presidente da República. E, assim, quando nós levamos esse livro para ele lá no Palácio, ele ficou muito emocionado, que ele falou que nem ele sabia que ele tinha feito aquilo tudo para as mulheres. Então, assim, quando a gente fala do Michel ser assim, um player, a gente tem a certeza de que ele não quer mais, né, participar como a figura principal da vida política, mas a contribuição do Michel
enquanto vida ele estiver, para a gente é primordial, é para sempre, porque a experiência dele é muito grande. Assim como a do José Sarney também, né? Tem a história dele, o José Sarney contou a história dele lá no dia da live, e eu coloquei um texto, eu coloquei coloquei lá embaixo dizendo para eles que quem tem história conta, quem não tem para ouvir, né? E o Brasil aquele dia parou para ouvir a história do MDB. Bom, gente, nós estamos com mais pessoas aqui na sala, a Raquel de Petrópolis, o João Nunes, Joãozinho. o nosso Joãozinho, a Rosângela Felício, o Celso Jacó, Paulo Gama, Rosana, Mirella, Raquel Vieira, Flávio Rodrigues, Jean. E aí, gente, Léo, o que a gente quer falar com você mais? A gente quer falar sobre todo o contexto. O nosso tempo é pouco, né? Eu queria perguntar muito mais coisas para você, a gente queria ouvir muito mais de você, mas eu queria que você falasse para essas mulheres, para essas pessoas, mulheres e homens que estão aqui. O Fernando Baranha também está aqui na sala falando. Um abraço aí para o Fernando. A sua passagem no Ministério dos Esportes, para mim, como feminista que sou, foi de grande importância. Foi fundamental o trabalho que você fez no Ministério dos Esportes. A época que você era ministro... Oi, cara. Não, você Oi. falava, eu me lembro, né, que nós, na época no Ministério do Esporte, fizemos lá a campanha Édio no Esporte, né? Isso aí, eu ia falar isso. Nessa época, eu estava como... Atletas e muitas mulheres que se engajaram nessa campanha. Nessa época, eu estava como subsecretária da Mulher no município do Rio, junto com a Terezinha Lameira. E nós tínhamos um projeto junto com a ONU Mulheres, que era Uma Vitória Leva a Outra. E eram com meninas do atletismo. Gente, vocês não têm noção o quão importante foi ter o Leonardo como nosso ministro dos esportes. Porque a gente tinha a abertura de chegar no Léo e dizer: Léo, a gente está passando por isso, e o Léo imediatamente nos atendia. Então, aquela campanha do assédio às jovens, né, atletas, foi, assim, fantástico. Hoje nós temos uma atleta no Senado, né? Como senadora, né, Léo? Sim, a Leila. Que, aliás, a Leila, né? Durante a minha gestão, foi uma das componentes do Conselho Nacional do Esporte, a Leila. Exatamente. Outros nomes importantes do esporte brasileiro. Certo. Então, gente, eu queria que vocês entendessem aqui uma coisa. Nossa live hoje é uma live falando sobre as mulheres no espaço de poder, né? É muito difícil nós, mulheres, ainda em pleno século XXI, ocupar os espaços de poder. Mas a gente precisa ter pares, a gente precisa ter amigos que nos deem a mão, que caminhem ao nosso lado, nos incentivem a chegar. E eu, graças a Deus, todos os espaços de poder que eu pude ocupar na minha vida, eu tive o Léo, eu tive o Rafa, eu tive o próprio Jorge Pisciani ao meu lado, me incentivando para que eu pudesse chegar até lá. E isso a gente não foi feito só comigo, não. Foi feito com tantas outras mulheres. Está aí, a gente está vendo aí a Leila, Leila, né? A Leila do vôlei, hoje como senadora. E foi o Léo quem abriu as portas da política para ela, enquanto ministro dos esportes. Então, Léo, eu tenho muito orgulho de fazer parte da sua caminhada, de estar nessa sua jornada de trabalho, de saber o quão importante e valoroso é o seu trabalho para com as mulheres, né? A importância que você dá ao nosso trabalho. E, assim, nosso tempo, daqui a pouco, ele acaba, e eu falo demais, e eu queria que você, assim, fosse para as considerações finais e falasse tudo que você tem para falar para a gente. Se eu te esqueci de perguntar alguma coisa, você, por favor, acrescente, e vamos tocando aí. Não, Kátia, para finalizar, mais uma vez agradecer.
Dizer que em breve a gente vai começar a fazer algumas lives também na página do MDB RJ, usando todas as plataformas, com os nossos prefeitos, deputados, militantes, com a Fundação Ulisses Guimarães, com os nossos, que é responsável, né, pelos nossos estudos, pelo nosso núcleo de estudos. Dizer, Kátia, que a luta, né, para a obtenção de direitos, né, seja das mulheres, seja a luta racial, seja a luta do jovem, ela não vem fácil. Ela vem com muita perseverança, com muita sobriedade, com muita resiliência, com muita insistência. E acho o grande compromisso do MDB é que nós não vamos estar nessa luta só um dia ou só para aparecer na foto. Nós vamos estar nessa luta no dia a dia e todos os dias das nossas vidas. Então, eu acho que esse é o nosso diferencial. Que é fácil, não é. Não tem nada fácil. As conquistas, elas só vêm... o avanço, as conquistas, elas só vêm com esforço. Elas só vêm com a defesa incansável. Então, eu quero, ao agradecer a oportunidade aqui do MDB Mulher, fazer um convite às mulheres que nos assistiram, que muitas já são do MDB, e aquelas que não são, que venham para o MDB, que tragam outras mulheres, que tragam outros homens para o MDB, que tragam jovens, que tragam idosos, que tragam pessoas que querem o bem, né, do nosso país, do nosso Estado, e que queiram somar a um partido, a uma casa que acredita que é na democracia, que é respeitando as divergências, que é respeitando as ideias, que a gente constrói o consenso necessário para avançar nos temas que a gente precisa avançar. Então, hoje, né, a gente falou isso no início, eu quero encerrar dizendo, hoje é uma data para a gente lembrar, mas para a gente lembrar que isso não pode acontecer de novo, né? Há 57 anos atrás, né, o Brasil dava um passo triste, onde a população, a partir dali, ficou mais de 20 anos sem poder votar diretamente para presidente da República. A gente precisa lembrar disso. A gente tem muitos jovens aqui, eu próprio, né, que tenho 41 anos, vivi muito pouco isso, era criança nos últimos anos da ditadura. Conheço muito pelos livros de história. E por isso a gente precisa relembrar. Porque muitas vezes tentam pintar um quadro que não corresponde à realidade. Não há regime, não há nada que possa justificar a tortura, que possa justificar a supressão das liberdades e garantias individuais, que possa justificar famílias não terem o direito de sepultar os seus entes. Então, nada disso a gente pode esquecer. E nada disso a gente pode minimizar e achar que teve algo de benéfico. Não teve. Foi um desastre. Faz parte, infelizmente, da nossa história, mas é uma página triste da nossa história. E a gente tem que lembrar das páginas tristes para que a gente saiba que precisa escrever as páginas mais felizes da nossa população. A democracia tem as suas dificuldades, mas é superando essas dificuldades, com respeito, com debate, com defesa das ideias. Ninguém é obrigado a pensar igual, as pessoas podem pensar e devem pensar diferente, mas é preciso respeitar a posição de cada um. Então, nesse dia 31 de março, só para que todos lembrem, o MDB vai estar aqui sempre como ponto de equilíbrio, mais firme em defesa da democracia, firme em defesa do Brasil, firme em defesa daqueles que mais precisam. É isso aí, gente. Olha, gente, vocês estão ouvindo esse menino? Eu não posso ficar fazendo muita babação aqui, não, porque eu sou fã de carteirinha, mas vocês estão vendo aí, né? Obrigado pelo menino. Já estou meio... Ó, a Gabriele Chernicaro está aqui, agradecendo a você, Léo.
por sempre, por todo o apoio. A Rosane Felício mandando um beijo para o nosso saudoso presidente Pisciani, que aniversariou semana passada. Obrigado. O Ian Bergoni, Paulinho Braga, Roberta Abreu, Shirley Guerreira, Ângela Alves. É muita gente que está aqui e, assim, eu quero pedir desculpa a vocês caso eu tenha esquecido. André Luiz Argolo. André Luiz Argolo, nosso manager do Cruzeiro, querido amigo, trabalhou comigo no Ministério do Esporte, uma honra recebê-lo aqui. CEO do Cruzeiro. É isso aí. O Ministério dos Esportes foi, assim, um divisor de águas na tua vida, né, Léo? Eu acho, assim, que não tinha ninguém no Brasil que não falasse do Leonardo Pisciani enquanto ministro dos esportes, porque o Léo foi o ministro do Brasil inteiro, ele não foi ministro só para o Rio de Janeiro. Ele trabalhou para o Brasil inteiro. Eu sei porque eu ficava muito em Brasília por conta da minha atuação nacional no MDB Mulher, e todos os deputados e deputadas, quando encontravam comigo, falavam assim, ah lá, ela é do Pisciani. Nós vamos lá encontrar com ele. Pede lá para atender. Não, gente, o Ministério está de portas abertas para todos. Então, a minha palavra para você hoje é gratidão, tá? Mais uma vez, gratidão por poder fazer parte da sua equipe, poder caminhar junto com você, de você parar numa quarta-feira à noite, às 20 horas, para poder estar conversando aqui com a gente, colocando a sua história, tirando as nossas dúvidas, incentivando mulheres e homens a fazer política. Porque política, gente, a gente faz todos os dias, na hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme. Agora, a política partidária é a política que transforma nossas vidas. E eu tenho muita honra de fazer política partidária no MDB, principalmente ao seu lado, Léo. Então, eu quero deixar aqui o meu abraço, o meu carinho, e dizer para vocês que quarta-feira que vem, às 20 horas, nós vamos estar aqui novamente no Instagram do MDB Mulher, recebendo a nossa deputada estadual, Franciane Mota, falando sobre o papel da mulher no parlamento. E eu conto, mais uma vez, com a participação de todos e todas aqui. Léo, beijinho no coração. Obrigado, Kátia. Para mim é que é uma felicidade ter aqui no MDB do Rio de Janeiro a melhor presidente do MDB Mulher de todo o Brasil, Kátia Lobo. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. Me desculpe as companheiras dos outros estados, mas a Kátia é insuperável. Obrigada, beijo, te amo e estamos juntos sempre, 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 sempre. Obrigado, gente. Boa noite a todos e todas. Gratidão. Fiquem com Deus. Ditadura nunca mais, hein, gente? É lembrar das nunca palavras mais. de Ulisses Guimarães, Kátia. Me permite terminar, porque foi a frase que eu... Por favor, por favor. Frase do doutor Ulisses, que resumia bem, e acho que cabe no momento que a gente vive hoje. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Então, vamos em frente. Nós sempre. E da ditadura nós temos ódio e nojo. Exatamente. Ditadura nunca mais. Viva Ulisses, viva o MDB. Obrigada, Léo. Obrigado.